Vamos para a Colômbia? Deus está fazendo. Eu quero animar vocês. Deus não está perdendo o jogo, queridos. Deus está intensificando a sua obra em todos os lugares. Só que o diabo não quer que a gente saiba disso. Colômbia. Estive lá então em junho, julho. Essa irmã é de Cuba e os dois, pastor Medard e a esposa. Foi uma viagem ímpar, onde nós trabalhamos especialmente Córdoba e Filadélfia. São Córdoba na Colômbia, tá? Tem Córdoba também na Argentina. Aqui é o Panamá. Isso é muito importante vocês verem. E aqui é Córdoba. Nós apoiamos a igreja que está lá no meio das guerrilhas. E aqui, muitas vezes, eu tenho ouvido, no Brasil, não, irmã, agora está tudo bem lá. Até mesmo alguns colombianos me têm dito isso. Queridos, não está bem, nem um pouco. Infelizmente, mais uma vez, o acordo de paz foi uma grande, desculpe a palavra, uma grande palhaçada. O governo não cumpriu absolutamente nada do que tinha prometido aos campesinos. E o que antes, eu ouvi um programa lá mesmo, tipo assim, o nosso Globo Repórter, um canal aberto, não era fechado. Então, eu não aceito a hipótese, mas não é bem assim a mídia. A mídia lá está dizendo, no Brasil, que a mídia faz questão de dizer algo diferente. Cuidado com o que vocês ouvem na mídia. Então, eu ouvi do próprio chefão das Farc, que se tornou governo, através desse acordo de paz, literalmente as Farc se tornaram governos. O acordo de paz foi feito em Havana. A igreja não foi consultada e nenhum grupo social foi consultado. Foi feito lá em Havana. Se tornaram governo. 3 foram para o Congresso dos Chefões, 3 para o Senado, e o líder, chefão, se tornou o candidato à presidência da República. Isso está no jornal. Não precisa ser cristão para ver isso. Graças a Deus que perdeu. Eu ouvi da boca dele, dizendo, não pensem que nós desistimos de transformar a América Latina no continente socialista ou comunista. Esse é o sonho da Ursal. Isso não é fantasia. Por causa dessa minha afirmação, eu fui chamada de tola, no meio dos cristãos. Queridos, a grande expectativa deles era de que o Brasil entrasse também com a esquerda. Eu sei que muitos, às vezes, não concordam com isso, mas essa é a realidade. Porque a transformação da América Latina é a forma de minar todo o apoio. O Brasil é o grande celeiro de missionários, queridos. E um homem lá das montanhas, no meio das guerrilhas, me disse, claro, destruindo o Brasil, acabando com o celeiro dos missionários no Brasil, está frustrada a ideia de levar o evangelho ao redor da face da terra. Então, nós estamos numa batalha espiritual, queridos. Isso não é fantasia, muito mais que qualquer sigla política. Vocês têm que reconhecer a batalha espiritual que está acontecendo. E a igreja tem a diferença. Lá na Colômbia, ele perdeu as eleições porque a igreja se uniu. Algo semelhante com o Brasil. Foi dado à igreja a autoridade de ainda estabelecer o reino de Deus, antes que venha o final. A igreja ainda está recebendo esse período de graça para levar o evangelho. Não é para que nós fiquemos bem, para que nós fiquemos mais tranquilos, mas para levar o evangelho onde ele ainda não chegou. Fortalecer a igreja onde ela está fraca. Pode ir? Esse aqui é o congresso de mulheres, 1.100 mulheres, total tinha 1.300 ali. Muitas dessas mulheres das regiões no meio das guerrilhas. Entre essas irmãs, 70% sofreram algum tipo de violência, especialmente sexual. Existe uma região ali, na Colômbia, onde há uma geração toda de filhos de paramilitares. Agora, eu não estou falando da Farc.
Farc é ultra-esquerda. Os paramilitares se levantaram para tentar contra-atacar as Farc e, na verdade, simplesmente experimentar o poder do narcotráfico. E é o que está imperando agora. Eu vi nesse programa de televisão que, em 2015, tinha 45 mil hectares plantados de cocaína. O governo reconheceu nesse programa que, em julho de 2018, são 145 mil hectares de cocaína plantado. O governo reconhecendo isso. A grande maioria em Córdoba por causa do escoamento da safra. Vocês vão ver um pouco adiante. Por quê? Porque o governo não cumpriu o que ele prometeu para os campesinos. De comprar a safra, tudo, eles voltaram a plantar a droga. Uma das mulheres que eu vi, ela disse simplesmente: eu sou responsável em colocar a comida na mesa para os meus filhos. Outro homem foi questionado: e o senhor não se importa de estar plantando o que vai destruir a humanidade? Ele disse: eu sou responsável pela comida dos meus filhos. Usa quem quiser. A desilusão do povo está trazendo grandes dificuldades. Mas essas mulheres aqui, apesar da sua dor, estavam lá louvando a Deus e permanecendo fiéis, queridos. Isso que é o importante. Se tinha culto, se não tinha, se o pastor foi morto, se eles não tinham mais a Bíblia, isso é a realidade. Não no século passado, isso aqui foi julho de 2018. Eles estão firmes em Cristo Jesus. Dormindo em redes ou mesmo no chão, pode ir. Comendo aqui, debaixo das árvores, essa aqui era a cozinha. Então, meu grande temor era as panelas, mas graças a Deus foi tudo bem. Pode ir. Aqui é uma região, quem quiser entra no YouTube, Santa Fé de Ralito. Lá vocês têm as informações sobre o que aconteceu. Aqui que tem a geração, uma geração inteira, entre 15 e 23 anos, que são filhos de paramilitares. Aqui também pastores que pastoreiam regiões, a grande maioria no meio dessas regiões de conflito, e que vêm para uma reunião, e aí a gente participa animando eles. E eles ficam muito impactados quando eu digo: no Brasil, tem pessoas que oram por vocês. E eles sabem da nossa luta de sim. Eles sabem, nós estamos juntos diante do trono da graça. Pode ir. Essa aqui é uma realidade, essa família, essa esposa, o marido e o filho, eles foram expulsos da sua terra, como muitos são, há 12 anos atrás. Se você vai ali no YouTube ou no Google, ele vai dizer que o governo devolveu as terras que foram roubadas, onde eles foram expulsos pelo narcotráfico. O problema é assim: você vai voltar para a terra e o governo vai dizer: não, você pode voltar agora para a sua casa. Você chega lá, só que está ocupado pelos capangas do cara que foi morto. E aí você vai dizer para ele: não, pode ir saindo porque eu vou voltar para a minha casa. Tão simples, né? O que você acha que vai acontecer? A matança continua, porque eles não vão entregar simplesmente. Então, quando um cristão se muda, aqui é o que eles estão reconstruindo, porque tudo foi destruído, a casa deles era aqui, isso aqui eram lagoas de peixe. Quando os cristãos voltam, os vizinhos se animam a voltar também, porque eles creem que se Deus guardou eles, também vai guardar a vizinhança. E, novamente, os cristãos fazem a diferença. Pode ir. Isso aqui é o que nós apoiamos, essa casa de hospedagem. Esse é um pastor e a esposa que sofreram um acidente. Outra forma que nós temos de ajudar são as brigadas de saúde. Nessas regiões, queridos, não tem posto de saúde, não tem escola, não tem delegacia. É apenas o exército que eventualmente vem, porque tem que ser uma equipe grande. Os acampamentos de guerrilheiros estão lá, e nós passamos por eles. Nós tivemos que passar por um lugar, abaixar o vidro, ficar... O Medardo só disse: não fala para eles não verem que você fala português. Fiquei lendo, fazendo de conta, e entramos para estar com a igreja. Então, é uma realidade agora, não há muitos anos atrás. Pode ir. Então, só sobre a Colômbia. Uma coisa que aconteceu quando eu estive lá. E eu digo assim, eu tenho o privilégio de dizer que não é pelo que eu vi na mídia.
é pelo que eu vivi e pelo que eu escutei da boca dos irmãos. Nós estávamos indo para uma região, Medardo ligou o celular e um pastor aos prantos pedindo oração. Eu disse, eu sei que vocês não podem fazer nada, mas orem por mim. Veio um grupo de pessoas para um lugar, vamos dizer assim, Itajaí, fazer um levantamento para mais ou menos 40 homens que quisessem trabalho para ir numa fazenda para plantar xebém. É um tipo de palmeira que rende muito bem. Se inscreveram, deram todos os documentos, endereços, maravilha, vai ter emprego, vai ter sustento. Foram para Guadual, esse lugar onde nós estivemos com os pastores. Chegando lá, receberam um uniforme, um par de botas e armas. Vocês vão plantar, mas na terra desses colonos. Expulsem ou matem. Isso aconteceu em julho, enquanto eu estava lá. O problema é que esse pastor, que eu conheço, o irmão dele foi junto para trabalhar e 2 sobrinhos. E eles estavam nas terras dos tios. Como fazer? O que fazer? Um pastor tentou intervir, simplesmente apareceu morto. Então essa é a realidade que a igreja e o povo estão vivendo. Mas há uma esperança e eles não têm desistido. Por quê? Porque Deus, no meio disso tudo, tem feito milagres. Alguns desses grandes chefões do narcotráfico nós vamos encontrar na eternidade. E acho bom nós começar a treinar perdão e amor aqui. Porque lá em cima nós vamos estar juntos. Por quê? Porque se arrependeram e coube a Deus, aprove a Deus perdoar e transformar essas vidas. Nós não temos como julgar. Deus faz como Ele quer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, como Deus faz, não é nosso julgamento, mas Deus está fazendo. Se não for para te servir, deixa aqui. Se eu quero